Eu recebo com muito carinho pela primeira vez a Fabíola Salviano. Fabíola, muito bem-vinda. Obrigada, Claudinha. Todos esses trabalhos são seus? Não são todos, né? Tem uma variedade. Tem uma variedade, isso. A Acrylex, ela tem bastante professoras espalhadas, né, pelo Brasil. Então, a gente traz um pouquinho de cada professora. Quanto que você vai ensinar hoje, que dá até pra gente pendurar o pano da Dá Leila. para utilizar o paninho da Leila, isso. É um suporte. Isso, um suporte para pendurar os panos de copa, né? Dá para aproveitar agora que vai entrar, né, os Dias das Mães agora, né, mês que vem, para presenteá-las. Não, e aí eu falo assim, acho que a casa da gente, né, a cozinha, principalmente, que a gente passa uma boa parte do tempo Passa a maioria lá, do tempo, fica isso uma coisa mesmo. confortável. Bem-vinda. Obrigada. Atrás também, cada pintura tão linda, Isso. gente. Que time, hein? Nossa, seleção mesmo. Isso. Trabalhos lindos, gente. Olha aqui, escrito glamour. Isso. Aqui também tá bem interessante, com umas Tá cores... destacando bastante, né, o detalhe da Sim. tinta. Tudo um primor. Eu ficaria horas aqui mostrando, mas... Você sabe que o tempo passa rápido, né? Então vamos começar a nossa aula? Vamos lá? sim. Então aqui eu trouxe uma plaquinha em MDF, ela tá crua, né? A gente vai aplicar a tinta na cor pérola, tá? Tinta acrílica fosca. Sempre no MDF, mais prático? Não, a tinta acrílica ela adere em qualquer superfície, tá? Se for no vidro ou numa porcelana, no PET também, ela tem que ser preparada antes, né? Uhum. O PET e o vidro, a gente aconselha a estar aplicando primeiro uma demão de primer, né? Tem gente que gosta de dar até 2 demãos, espera a secagem de uma entre a outra. E na cerâmica, no gesso. Gesso! Aí também passa o primer, é isso? Não, no gesso e na cerâmica nós passamos uma base para artesanato, né? A base, ok. seladora. Seladora. Agora aqui no caso, no MDF, a gente vai direto... Isso, nós vamos aqui direto com a tinta, tá? Eu passo uma demão, pode ser com um rolinho ou com um pincel, não tem problema. Aguardo a secagem, tá? Eu venho com a lixa fina, vou lixar essa peça toda e vou vir novamente com outra demão da tinta, tá? Ela vai ficar dessa forma aqui, com as 2 demãos de tinta. Ok. Tá? Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com a esponja marinha, mas pode também ser utilizado qualquer tipo de esponja. Pode ser uma esponja fina, né? A gente vai molhar ela. Ela tem que estar Menina, úmida. que tudo esse recipiente. Que coisa. Chique, né? Amei. Eu vou vir aqui com a cor rosa primavera, também da tinta acrílica. Só um pouquinho só. Venho com a esponja. Pego só um pouquinho da tinta. Tiro bem aqui o excesso. E vou aplicar aqui na minha peça. Venho dando leves batidinhas, tá? Aonde você acha que ela ficou um pouco carregada, eu venho com a esponja do lado onde está limpo e venho retirando um pouco do excesso, tá? Isso tudo eu vou fazer na plaquinha toda, Tá. Feito esse trabalho, eu trouxe aqui todos os passos adiantados para que dê tempo de passar todo o trabalho, tá? Então, aqui suja bastante a mão. Faz parte. Faz parte. Então, aqui eu vou trabalhar com o nosso stencil Acrylex de quadriculados, tá? Eu vou fazer nessa parte aqui que eu já deixei separado. Eu vou posicionar o stencil. Eu venho com um pincel de cerdas duras, tá? Eu vou utilizar aqui a tinta acrílica neon na cor Maravilha. Tá? Venho aqui, coloco um pouquinho. Que cor forte. Bem forte, é uma cor bem bonita. Ela dá um efeito maravilhoso na peça. Então, para fazer o stencil, eu venho, pego um pouquinho de tinta, retiro todo o excesso num papelzinho e venho dando batidinhas sobre a peça. Lembrando que todos os produtos que a Fabíola está utilizando hoje em aula são
da Big Empresa Acrylex. Contato na Isso. tela aí para vocês de todo o Brasil. Então, aqui eu vou dando leves batidinhas, tá? Até preencher todo o espaço, tá? Aqui foi aplicado 2 demãos, tá? Uhum. De tinta, para ela ficar com uma cor bem viva, tá? Feito isso, o nosso trabalho, ele vai ficar desta forma. Quando você fala de 2 demãos, eu espero secar e passo de novo. Isso, Aplico de a novo gente vai com as passar batidinhas. todo, isso. Eu passei ele todo, vou aguardar a secagem, aí eu venho e faço tudo novamente, Tá. tá? Então, aqui a nossa peça, ela já tá pronta. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar o Betume Colors, na cor Madrepérola, tá? Vou aplicar aqui um pouquinho da tinta. E vou dar somente um efeito bem delicado aqui embaixo. Pego uma esponja fina, passo só um pouquinho e venho aqui sobre a peça. Vou aplicar em toda a parte onde foi realizado o stencil. Tá? Feito isso, eu deixo separado e a gente vai transferir o risco da peça. Uma pergunta, você veio com betume, aqui eu consigo visualizar, ele dá um efeito de desgaste, é isso? Sim, É isso? sim, dá um tom envelhecido da Envelhecido. peça, isso. Bem interessante, mas de leve Isso. também, viu, gente? Isso, de leve. Né? Tá? Aí aqui a gente vai transferir o risco do nosso trabalho, tá? Aqui eu utilizei um carbono escuro, tá? Mas o ideal seria um carbono um pouco mais claro, porque na hora de você realizar a pintura, esse risco não apareça. Aham. Na televisão, você teve que colocar um risco mais escuro. Isso, um risco um pouquinho mais escuro para poder destacar bem, né? Então aqui a gente vai usar o pincel chanfrado, tá? E a cor rosa escuro. Aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de tinta novamente. O pincel, ele tem sempre que estar úmido, tá? Então a gente vai umedecer ele bem. Retiro todo o excesso dele, tá? Para fazer aqui a sombra, eu gosto de primeiro passar uma demão de tinta em toda a parte onde vai ser realizado a sombra. Depois eu molho novamente o pincel, retiro o excesso e pego só na pontinha do pincel um pouquinho de tinta. Uhum. Eu vou trabalhar com ele, fazendo um degradê e venho aqui na minha peça. Então, eu vou fazer toda essa parte da sombra da minha peça. Eu gosto também, Claudinha, de utilizar aqui sobre a pintura um pincel chamado mop. Tá? O que ele vai realizar? Ele vai tirar toda a marca que fica da tinta e vai deixar bem bonito o trabalho, a sombra. E passa ele em que momento? Na hora que você termina de fazer a sombra, né, você já vem com ele dando mop. batidinhas, isso, para deixar o efeito da sombra bem bonita, tá? Então, terminando isso, fiz aqui toda a sombra da nossa peça, tá? Tanto em volta do suporte do cupcake, como também em volta do cupcake dentro, tá? Aqui, nós vamos realizar, então, a pintura de toda a peça. Nós vamos utilizar aqui a cor turquesa, nesta parte do cupcake. Nós vamos utilizar aqui, na parte de dentro, a cor marrom. Nessa parte aqui, a cor rosa cotton. Vai preencher todo ele. Nesta parte daqui de cima, que seria o segundo creme, nós vamos utilizar a cor camurça queimado. E na cerejinha, a cor romã, tá? Feito tudo isso, a nossa peça será pintada. Tem algum segredo para pintar? De pincel? Não, eu gosto de nada. pintar sempre com um pincel chato, tá? Umedece ele na água, vem com a tinta e só passar. Aqui foi necessário somente 2 aplicações de tinta. 2, sempre esperando secagem entre uma e outra. Isso, aguarda uma secagem e passa a segunda demão. Ok, tá? Aí, aqui foi aplicado a primeira sombra, né? Então, foi feita a sombra toda em volta. Então, agora eu venho para fazer a sombra
da parte de dentro do nosso cupcake. A mesma coisa. Utilizar sempre um pincel úmido. Retiro o excesso, tá? Aqui, eu fiz já um pedacinho para antecipar. Foi feito a sombra aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar. Na cor azul turquesa, foi usado o azul piscina. Aí você vai fazer a sombra em toda a peça, em toda a volta. Na parte de dentro, onde foi utilizada a cor marrom, eu utilizei um marrom escuro. Nessa parte rosa, onde foi utilizada a cor rosa cotton, foi utilizado, então, o rosa escuro. Nesta parte de cima do segundo creme, que foi utilizado camurça queimada, eu usei a cor caramelo. E aqui na cerejinha, nós vamos fazer um outro tipo de sombra, que seria uma luz seca, né? Então, eu vou trabalhar novamente com aquele pincel. Ela trouxe um pronto e a gente mostra já com sombreado. Isso, trouxe. Esse pincel de cerdas duras, ele tem que estar sempre bem sequinho. Eu vou utilizar aqui a cor rústica. Você vai pegar só uma sujeirinha da tinta, retira todo o excesso da tinta no paninho e você vai fazer movimentos circulares sobre a cereja, deixando essa parte de baixo aqui um pouquinho mais escura, tá? O mesmo procedimento vai ser feito na parte de cima da cereja, só que com a cor vermelha da nossa tinta acrílica neon, tá? Mesmo procedimento, eu pego um pouquinho da nossa tinta, retiro o excesso, venho aqui e faço novamente o movimento circular na parte de cima. Ok. Tá? Aqui foi realizado também o cabinho, com a nossa cor verde oliva. Já vamos fazer o cabinho. Já Pode vamos ser? fazer, pode. E já vamos mostrar como é que ficou a sombra. Trabalho divino, explica super bem. Passou a tremedeira? Não. Ah, que é isso, Fabiola? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Acrylex sempre desenvolve produtos incríveis que facilitam muito a nossa vida. Hoje a gente está vendo a Fabiola trabalhando com várias tintas, com betume, uma gama de produtos, né? Uma empresa que está há tantos anos no mercado. Agora, o que eu adorei é esse produto aqui, o Segura Tapete. Por exemplo, você tem tapete em casa, pode ser no banheiro, na cozinha, né? Muita gente tem aquelas passadeiras nos corredores. Gente, aquilo se não tiver uma boa aderência, para você escorregar e tomar um tombo em casa, você já viu o prejuízo. Então, o Segura Tapete é para você parar de escorregar também no meio da sala. Por quê? Ele vai melhorar a aderência dos tapetes no chão, evitando acidentes. Ponto para a Acrylex mais uma vez. Olha, então ele é indicado para você melhorar a aderência de tapetes no chão, evitando que faça aquele joguinho. Sabe quando você vem andando, às vezes em casa, a gente com pressa, você faz aquele joguinho assim, ó, o tapetinho, você colocou o pé, você vai pra frente? Uma pessoa de mais idade, ou mesmo você em casa tá distraída, é tombo certo. Então tem que ter esse produto, você tem que aplicá-lo na parte de trás dos seus tapetes. Como que a gente faz a aplicação? Super fácil, com pincel. Pode ser com uma esponja ou com uma espátula. Que tipo de tapete aceita bem? Peças de algodão, tapetinho de algodão que você tem em casa. Também de crochê, olha que interessante, que produto inteligente. E aqueles que são confeccionados também com barbante. Ou seja, os três materiais que a gente encontra, algodão, barbante e crochê, que a gente encontra na maioria das casas, né? Esse tipo de tapete. A embalagem tem 250 gramas e a pergunta que não quer calar, posso lavar? Claro, resistente a lavagens. Olha, saiba mais desse produto que é o Segura Tapete, é lançamento, no site www.acrylex.com.br ou também nas redes sociais. Acrylex Brasil, Facebook, né? E Acrylex Oficial no Instagram. Então, no Facebook tá Acrylex Brasil ou no Instagram, Acrylex Oficial. Demais, muito bom, né? Muito, inteligência muito bom. deles lançarem um produto assim, adorei. Porque a gente quer ter um tapete em casa, marido principalmente. Nem me fale. Por que marido escorrega tanto em tapete de cozinha? Segura tapete, que é pra segurar o marido também. Segura também, né? Segura o marido em pé. Então aqui, Claudinha, para finalizar, eu peguei um pouquinho com o nosso pincel filete, pego um pouquinho da cor verde oliva e a gente vai fazer
o cabinho da nossa cerejinha, tá? Tá. Foi utilizado aqui as nossas cores da tinta neon para simular os nossos granulados. Olha, aproveita, já mostra agora. Assim. Olha o sombreado como ela fez, gente. Essa tinta é bárbara, né? Ó, então ela fez um contorno. Aqui é o turquesa, e você veio Isso. com a azul piscina. Isso, correto. O marrom você fez nas divisões Isso, mesmo nas da divisões o forminha? marrom escuro, né? Sobre o rosa cotton, o nosso rosa escuro. Aham. Tá? Segundo o creminho com a cor caramelo. E a cerejinha com o rústico e a cor vermelha do neon. Perfeito. Então, aqui é muito simples, com o pincel filete, um pouquinho da tinta, a gente vai fazer só alguns tracinhos, tá? Preenchê-lo com todas as nossas... Eu usei aqui somente 3 cores, né? Mas aí pode utilizar todas as cores que vem. Aqui, nós vamos fazer, então, agora a transparência, tá? Eu pego novamente o pincel. Eu vou umedecer primeiro um pouquinho, vou diluir a tinta branca. Coloco um pouquinho de água, diluo essa tinta. Venho com o pincel. Eu vou passar sobre toda a pintura. Fazendo esse trabalho, eu vou pegar o pincel mop e vou dar batidinhas. Essas batidinhas, elas vão fazer com que todo o excesso de tinta, ela saia, né? E fique com um efeito de transparência. Uhum. Tá? E eu reparei que aqui você fez até, ó, como se fosse mesmo do Uma vidro, o luz, reflexo. Como isso. que você fez? Com o pincel filete mesmo. Você vem com o pincel filete, com a tinta branca. Ainda molhado? Não, Espera, depois... primeiro você aguarda a secagem. Ok. Isso, aguarda a secagem. Então, eu vou fazer aqui, ó. Você vem com o pincel filete e faz a sombra. Só que aí tem que carregar um pouquinho mais, porque senão ele não aparece. E depois a pessoa vai decorar do jeito que quiser, pode fazer cerejinhas. Importante que você mostrou os efeitos, a pintura. E aqui, Isso. essas letrinhas... Essas letrinhas, elas foram Opa! pintadas com tinta pegar. rústica, né? Na cor rústico. As letrinhas são da Acrylex também? Não, essas letrinhas a gente compra separado. Tá? São letrinhas em MDF. Em MDF. Isso. Tá. Foi pintado com a cor rústica e feito uma luz com a tinta neon também por cima. Entendi. Muito bacana! E eu tenho que invernizar, Fabiola? Sim, o ideal é invernizar, né? Aí ela foi Ele invernizada não vai com o parar. nosso Acrylfix, né? Semi-brilho, mas aí a pessoa pode utilizar o fosco, o brilhante, aí vai do gosto. Ok. Gente, que gracinha para deixar sua casa bem gostosa. Aquela casa legal que você chega em casa depois de um dia de trabalho, entra na cozinha, prepara um jantar Sim, gostoso, né? Isso. Tudo nos mínimos detalhes, uma casa com caras de lar. Essa é a Fabiola Salviano, que se apresentou hoje aqui no Vida com Arte, através da Acrylex. Parabéns pelo seu trabalho, que você possa Obrigada. voltar sempre. Obrigada.